Se nada for feito, em 30 anos a saúde pública deve regredir ao início do século XX, quando ainda não havia antibióticos. Isso porque as bactérias que evoluem naturalmente estão criando resistência aos medicamentos disponíveis. O assunto é tão sério que tem mobilizado estudos ao redor do mundo. A FURB realizou no início de outubro o primeiro simpósio internacional de bacteriologia clínica e trouxe convidados internacionais para debater o tema. O organizador do simpósio e professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas, Alessandro Silveira, é o nosso convidado para essa entrevista. Professor, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de a gente estar discutindo aqui um tema tão importante em termos de saúde pública. Professor, profissionais de saúde trabalham com esse cenário crítico aí para 2050, né? Como foi que chegamos a essa situação e o que a gente pode fazer para tentar controlar ou combater as bactérias super resistentes? Esse é um problema grave, que é uma grande preocupação da Organização Mundial de Saúde, porque a perspectiva que a gente tem, está convivendo com ela, que a partir de 2050, esse problema vai ser a causa número 1 de mortes no mundo. Então, é multifatorial, são várias questões que podem ser abordadas, né? A questão do uso inadequado de antibióticos, até a própria pessoa muitas vezes vai ao médico e pressiona o médico para que seja prescrito um antibiótico, né? A gente vê muito isso no caso, por exemplo, de mães que levam o seu filho com febre no pronto atendimento e o médico diz, olha, leva o seu filho para casa, deixa ele descansando em repouso, se ele tiver febre, usa um antitérmico. Mas até a própria manhã, você não vai dar antibiótico para o meu filho, ele está tão ruinzinho, né? E nem sempre é necessário, principalmente as infecções do trato respiratório superior, que na maioria das vezes são causadas por vírus. Também há uma questão importante, que é uma questão que foi muito debatida até no próprio simpósio, que a gente chama de saúde única. Né? Hoje se utiliza muito antibiótico na veterinária como um aditivo alimentar na ração de frangos e animais de produção, como por exemplo bovinos. Isso faz com que esse antibiótico, o animal consome esse antibiótico para ganhar peso mais rapidamente, para poder ser abatido com menos tempo e melhorando as condições de produção, condições econômicas de produção. E aí esses antibióticos, por mais que muitas vezes eles não fiquem retidos na carne desse animal, eles são eliminados no ambiente. Então a gente tem o nosso ambiente hoje muito contaminado com bactérias multiresistentes. Então isso tem vários estudos em vários locais do nosso país, mostrando praias, lagoas, rios, solo, com essas bactérias multiresistentes, porque a disseminação desses antibióticos, né, é muito grande na sociedade atualmente. Então tem a questão clínica, né, de uso quando há uma indicação, e a gente sempre deixa claro que é fundamental que seja utilizado o antibiótico, né? O antibiótico tem uma indicação quando a pessoa tem uma infecção bacteriana, então a gente não está dizendo que não deve ser utilizado. A gente diz que ele deve ser utilizado com um critério, com a avaliação de um médico que vai prescrever o antibiótico mais adequado. E normalmente o antibiótico mais adequado é aquele de menor espectro. Quanto menor o espectro, ou seja, quanto mais direcionado esse antibiótico for para aquele foco infeccioso, melhor. E temos essa questão que é uma questão de produção animal, uma questão até que já envolve a economia brasileira, porque o que acontece? Se você tirar esses antibióticos da ração, as empresas que produzem, né, as agropecuárias, as empresas que também vendem essa carne de, por exemplo, aves, né, o preço do quilo do frango, por exemplo, o quilo da carne vai ficar muito mais alto e vai fazer o quê? Vai inflacionar o mercado, vai ter um impacto também na inflação. Então, assim, é uma questão muito macro, não é uma questão tão simples de simplesmente você não prescrever mais o antibiótico. Tem a questão da pessoa também. A pessoa, quando usa o antibiótico, ela usa adequadamente, se o médico diz, tem que usar 7 dias. Ela usa os 7 dias corretamente, é de 8 a 8 horas, ela acorda de madrugada para tomar o antibiótico no horário correto, né? Então, a gente vê que tem a responsabilidade do prescritor, obviamente, tem a responsabilidade da comunidade, né? E tem a responsabilidade também do governo. O simpósio discutiu esse e vários outros aspectos relacionados às bactérias, né? Importante dizer também que elas estão em nós, né? Nós convivemos com bactérias desde sempre, estão em todas as partes, né, professor? Mas de que maneira os estudos têm avançado e como a FURB, enquanto universidade e que prospectou parcerias aí durante o simpósio, vai contribuir com essas pesquisas até mundialmente? É importante salientar que essas bactérias, como você mesmo falou, elas fazem parte da nossa vida. Então, se a gente pegar no nosso organismo, se você imaginar o número de células que tem no nosso corpo, a gente tem 3 vezes mais células bacterianas do que células próprias. Então, aproximadamente 2 quilos do nosso peso são de bactérias.
Para fazer uma comparação grosseira, o nosso cérebro pesa 1,5 kg. Então a gente carrega mais peso das nossas bactérias do que o nosso próprio cérebro. E essas bactérias são importantes agentes da nossa saúde. O que a gente está falando é do uso de antibióticos quando você tem um processo infeccioso, uma doença, né? Mas elas também são importantes para o processo de saúde. O simpósio foi fundamental porque teve a oportunidade de reunir pesquisadores do mundo inteiro. A gente trouxe a Blumenau 5 pesquisadores internacionais das universidades de Ohio, Universidade de Caguaçu, no Paraguai, de Angola e também um professor de Harvard, nos Estados Unidos. E esses profissionais, os quais a gente já desenvolve projetos de pesquisa aqui na FURB com todas essas universidades, foi muito importante para que eles pudessem conhecer a nossa universidade, que eles pudessem conhecer a nossa estrutura e estreitar essas relações internacionais, que elas vão muito além da simples pesquisa, que é fundamental para o avanço da ciência, mas também a gente está prevendo intercâmbio de estudantes e algumas outras cooperações científicas que ainda vão ser mais abrangentes. Por isso que esses profissionais estiveram em contato com os nossos gestores, né, tanto com a reitoria e com a pró-reitoria de pesquisa, ensino e extensão, para poder verificar como que a gente pode avançar nesses projetos de cooperação, que atualmente são de cooperação científica, mas a gente quer fazer com que esses projetos se tornem ainda mais amplos. Por exemplo, professor, a gente pode analisar uma cepa de bactérias aqui, contribuir com alguma pesquisa desenvolvida em Harvard, Ohio, ou Paraguai, ou Angola? Exatamente, a gente já faz isso hoje, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Harvard. Então, nossa parceria a FURB vai coletar amostras do Brasil inteiro, amostras de bactérias que causam infecções oculares, que é uma infecção que tem baixa mortalidade, então a pessoa não vai morrer por causa de uma infecção ocular, mas tem alta morbidade, porque a pessoa pode comprometer uma das coisas mais importantes que ela tem na sua vida, que é a sua visão. Então ela pode diminuir a acuidade visual e pode ficar cega. Então a gente está recolhendo amostras do Brasil inteiro, vai fazer estudos moleculares aqui na FURB e depois vamos para Harvard para fazer o sequenciamento genético dessas bactérias para tentar entender qual é o perfil nacional dessas bactérias que causam infecções, no caso especificamente oculares. Mas, por exemplo, com a Universidade do Paraguai e uma parceria também com o Ministério da Saúde do Paraguai, a gente está mapeando e aí nós vamos levar a nossa expertise aqui brasileira, da FURB, para montar um sistema de detecção e monitoramento dessas infecções na rede pública no Paraguai. Né? Então, esses projetos já acontecem. A Universidade de Ohio também, mas a Universidade de Ohio, através da professora Elaine Anzai, que ficou 6 meses lá no seu doutorado, está mais relacionado à saúde animal, né? A zoonose e transmissão, infecções que têm uma interface de transmissão animal, ambiente, homem, que é o que a gente chama de zoonoses. Professor, e para contribuir no desenvolvimento desse conhecimento, a universidade está oferecendo um curso de especialização em bacteriologia clínica. Para quem pode fazer esse curso e que conhecimentos ele vai desenvolver? O que a gente entende, né? A tecnologia tem avançado muito, a tecnologia, principalmente a tecnologia genética, né? De sequenciamento genético. E hoje a informação que a gente tem através de publicações científicas caminha muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Em virtude de toda essa problemática, a gente entendeu que era o momento de oferecer à comunidade acadêmica, não só de Blumenau, da região, mas do estado e dos estados próximos aqui, Santa Catarina, principalmente da região sul, um curso que pudesse aprofundar esses conhecimentos. Então, nesse curso, nós vamos discutir, né, as questões relacionadas ao diagnóstico dessas infecções e, principalmente, como a gente pode detectar essa resistência. Porque, para a gente conseguir intervir de maneira bastante efetiva nos órgãos públicos, né, porque não adianta a gente agir só localmente, a gente precisa expandir esse conhecimento para os órgãos públicos para que a gente consiga conter esse avanço da resistência. Então a gente precisa, além de discutir, a gente tem que disseminar esse tipo de conhecimento. E o curso de especialização vai ser uma oportunidade ímpar para isso, né? Capacitar os profissionais aqui da região para que possam fazer um diagnóstico adequado dos processos infecciosos e, além disso, atuar para detecção desses mecanismos de resistência, não só a nível fenotípico, né, a gente conseguir ver no resultado de um exame, mas também a nível molecular, para a gente entender que existem que a gente chama de elementos móveis que uma bactéria passa para outra e ela vai disseminando esses mecanismos de resistência. Por isso que é tão importante a gente ter cuidados, principalmente com o uso de antibióticos e também na lavagem de mãos, o isolamento de pacientes dentro do hospital
e também a questão do uso dos antibióticos dentro da medicina veterinária, né, dentro da produção animal. Por quê? Porque essas bactérias vão se tornando resistentes e elas vão transferindo essas informações de uma bactéria para outra de uma maneira muito rápida. Elas apresentam uma alta promiscuidade, inclusive entre espécies diferentes, o que é uma coisa difícil para a gente imaginar entre os outros tipos de seres, né? Mesma coisa que eu trocar um gene, por exemplo, com um macaco ou com um cachorro, a bactéria faz isso entre espécies diferentes. E por isso que a resistência bacteriana avança tão rapidamente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Professor, muito obrigada então pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade.